Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 78, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso pega a família de Asaf para escrever esse salmo, não só essa passagem de Salmo 78, mas tantas outras diversas que ele tem escrevido. Mas também a palavra do Senhor nos fala da importância, meus amados queridos irmãos, da nossa obediência, da gente estar ali alinhado aos mandamentos, obedecendo aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as leis do Senhor. Quão é importante a gente estar alinhado a esses princípios. Glórias a Deus. E aqui também fala dos nossos antepassados, histórias dos nossos antepassados que o Senhor pedia para que os israelitas fossem ensinando aos seus, para que hoje, nos dias de hoje, a gente estivesse aqui alinhado à palavra, aqui alinhado aos caminhos do Senhor, alinhado aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor, glórias a Deus. E assim como o Senhor pediu para que Jacó viesse ensinar os israelitas para os mandamentos, para que os nossos antepassados, como assim fizeram os nossos antepassados, foram os obedientes, e também eles nos ensinaram muitas coisas, porque através dos nossos avós, dos nossos pais, eles passaram muitas riquezas das palavras para conosco. A gente vem de uma geração onde os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram muito. E assim o Senhor diz que nós temos que ser gratos aos nossos antepassados, porque aqueles fizeram muito para que hoje a gente estivesse alinhados na palavra do Senhor. E como nós, nos dias atuais, somos uma geração de pessoas, de filhos obedientes àquilo que o Senhor, que os nossos pais nos passaram, assim o Senhor nos diz que é para que a gente esteja também ensinando aos nossos, nos dias atuais, para que os nossos também venham ensinar as nossas gerações. Glórias a Deus, as nossas futuras gerações. Aqui é uma preocupação com o passado, com os dias atuais e com as próximas gerações, que é uma preocupação constante. E assim a gente vai nesse alinhamento de ensinamento para com os nossos, para que eles venham ensinar as novas gerações, porque já é uma preocupação constante, não só da palavra, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio com um propósito de ensinar um caminho, de levar a palavra, de anunciar a palavra, e assim ele fez, assim ele cumpriu o propósito dele com muita responsabilidade, com muito carinho e com muito amor. E esse amor ele deixou, ele foi para o Pai, ele veio do Pai, para o Pai ele retornou, mas ele deixou o Espírito Santo dele conosco, um Espírito Santo ensinável, para que a gente venha viver e também passar para as novas gerações, e para que essas novas gerações passem para as futuras gerações a palavra, o Evangelho, que é pregar o amor, a sabedoria, um coração grato, um coração ensinável, uma vontade, um desejo, uma fome e uma sede pela palavra do Senhor. Glórias a Deus. Então aqui no Salmo 78, a leitura nos diz assim: povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações eu
eu contarei fatos de histórias de nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhe contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou, e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos, as gerações. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinar à geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Glórias a Deus. Então aqui fala claramente o quão é importante a gente estar alinhado, a gente estar obedecendo as leis e os mandamentos do Senhor. E isso vai gerando de gerações em gerações, para que a gente venha ter a palavra do Senhor como uma orientação, como uma bússola, como um caminho, como um discernimento, glórias a Deus, e usar como sabedoria e botando o Senhor como prioridade em nossas vidas, glórias a Deus. Tudo aquilo que é ensinado aos nossos de pequeno, eles podem até desviar dos caminhos, mas é bem mais difícil isso acontecer, porque ele vai ter, mesmo que ele desvie, mesmo que ele um dia venha desviar, mas vai ter o temor do Senhor, glórias a Deus. E assim como os nossos nos ensinaram, como assim os nossos passaram muito da palavra para conosco, para com a gente, e hoje a gente faz para as gerações atuais, para que as gerações atuais venham também se preocupar e viver a palavra para as futuras gerações. Glórias a Deus, que isso é para não só hoje, mas para todo um sempre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É uma preocupação, meus amados queridos irmãos, que todos nós, como filhos amados queridos do Senhor, temos que ter essa preocupação com a nova geração, com as futuras gerações. Glórias a Deus, que a gente venha estar mais e mais e mais rendido ao Senhor, com esse entendimento e com esse discernimento que temos que o ID do Senhor tem que ser anunciado, tem que ser espalhado para todo sempre, para todas as nações, para todas as gerações. Glórias a Deus por isso. Então esta é a palavra que o Senhor nos deu hoje, para que a gente venha ter esse entendimento de obediência, de ser obediente às leis e os mandamentos da palavra do Senhor, e que assim muitas e muitas gerações venham ser alcançadas, mudadas e transformadas. Glórias a Deus, porque só o Espírito Santo de Deus que tem essa capacidade de mudar e transformar, uma transformação de dentro para fora. Mas para isso a palavra tem que ser ouvida, porque no ouvir é que vem as mudanças e as transformações. É no ouvir, é no ensinar, é no anunciar o Evangelho, que a palavra que as pessoas ouvem e o Espírito Santo trabalha. E o Espírito Santo assim faz a diferença. Glórias a Deus, que assim seja. Amém? Vou orar para que esse discernimento, para que esse alinhamento, para que essa sabedoria e para que essa fome e essa sede de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nas vidas atuais e nas futuras gerações, venha ser anunciada com força e com poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus,
Pai amado, Pai querido, obrigada, Paizinho, obrigada, Senhor, por este dia, obrigada por esta palavra, obrigada, Pai, por esse aconselhamento do Senhor, por esta fome e esta sede que o Senhor tem, que as nossas gerações, que as gerações atuais, como também as gerações futuras, Pai, venha conhecer a Tua palavra, venha ouvir a Tua palavra, venha entender a palavra, venha meditar na palavra e também venha viver a palavra. Glórias a Deus, que eles venham crescer com o coração cheio de amor, de vontade, de discernimento, de sabedoria do Senhor, porque é no ouvir que o Espírito Santo do Senhor faz a mudança e faz a transformação. Glórias a Deus. E também quando a gente já cresce sabendo, Pai, tendo o discernimento da Sua palavra, ouvindo a Sua palavra, não é que a gente pode até desviar, mas a gente tem um temor do Senhor, vai ter o conhecimento que a nossa família, que a nossa parentela passou para com os seus. Passou, e todo o ensinamento, a maior riqueza é o ensinamento e o aprendizado. Porque uma vez que a gente aprende, uma vez que a gente passa com amor, com carinho, com responsabilidade, a palavra é gerada e é germinada dentro de cada um daqueles que estão ouvindo, Pai. Abre os corações, Senhor, abre a mente, Pai, que haja uma mudança de mentalidade, Deus, na vida dos nossos atuais, essa geração linda do Senhor, Pai. Que eles venham ter entendimento da Tua palavra, venham ter temor, venham ter amor pelo Seu reino. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aos meus amados queridos irmãos por fazer parte desse ministério Vida Plena para com Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés, e que vocês, pais, mães, venha ensinar, família, parentela, venha ensinar os seus. Vamos ter essa preocupação com as futuras gerações, com as gerações atuais e também com as futuras gerações. Glórias a Deus. Esse é um legado que o Senhor Jesus nos deixou e que tem que ser anunciado, tem que ser espalhado, tem que ser propagado, que é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de vocês, que se faça presente. Que a paz do Senhor esteja na vida de vocês, esteja presente no dia a dia da vida de vocês. Fiquem todos com Deus.